Nessa aula eu vou te ensinar como reduzir um arquivo do SketchUp em até 90% do tamanho original. E como dica bônus, no final desse vídeo eu ainda vou te mostrar como deixar o seu arquivo com incríveis 2% do tamanho real dele. Para que a gente possa começar essa aula, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que o arquivo fica tão pesado. Você pode ter arquivos mais leves e arquivos que fiquem bastante pesados. E a principal causa disso é a quantidade de polígonos que você tem no objeto. Essa quantidade de polígonos ela é necessária se você quer ter realismo. Porque quando a gente tem uma quantidade muito reduzida de polígonos, o objeto pode ficar muito facetado ou as faces muito quadradas. Para você poder visualizar esses polígonos aqui no objeto, a minha dica é: selecione primeiro o modo monocromático, em seguida vá até o menu visualizar e selecione geometria oculta. Com essa opção a gente consegue visualizar a malha do objeto. E a malha do objeto é formada por triângulos ou polígonos. Cada um desses triângulos aqui no SketchUp representa uma face. E para formar toda essa estrutura, eu preciso de uma grande quantidade de polígonos para poder ter uma visualização mais realista do objeto. Assim eu vou ter um objeto mais maleável, um objeto que tem mais curvas. Se eu deixasse esse modelo com uma quantidade muito reduzida de polígonos, eu acabaria prejudicando a visualização que eu quero mostrar para o meu cliente. E o que a gente quer é mostrar um projeto de qualidade, um projeto com objetos que pareçam mais com o do mundo real. Então, para isso, eu preciso realmente ter uma malha mais complexa. Mas uma desvantagem de você ter um objeto com uma malha tão complexa é que quando você movimenta o seu projeto aqui no SketchUp, ele vai ficar muito lento. Observe que nesse modelo aqui, eu tenho apenas uma poltrona. Imagina você ter um ambiente completo, com cadeiras, mesas, TV, vários outros objetos 3D, vegetação que também pesa muito. Você teria um arquivo cada vez mais pesado. Só para você ter ideia, nesse modelo que tem basicamente a poltrona, eu tenho um arquivo aqui na minha pasta que já tem 113 megabytes. Esse é o tamanho do arquivo somente com a cadeira. Se eu for acrescentando objetos ao meu projeto, esse projeto vai ficar cada vez maior. Para que a gente possa ter um arquivo mais leve, existe uma forma aqui no V-Ray que é muito prática, que é você selecionar esse objeto e transformar ele em um proxy. E o que o proxy faz é algo muito simples. Ele pega o seu objeto 3D aqui do SketchUp e converte ele em uma malha simplificada, mas guarda a informação dessa malha original em um arquivo que a gente vai salvar na nossa pasta. Esse arquivo ele tem que estar acompanhando sempre o seu projeto, porque se você perder esse arquivo, consequentemente o modelo não vai aparecer mais, porque você só vai conseguir visualizar aqui no SketchUp, mas ele não tem informação desse modelo real. Mas você não precisa fazer nenhum tipo de programação ou nada complexo para poder conseguir transformar o objeto em proxy. O V-Ray faz isso automaticamente. Eu vou clicar sobre o objeto. Em seguida eu vou escolher na barra de geometrias essa opção chamada Export Proxy. Vou clicar nela. Ele vai abrir essa janela com algumas informações e a gente vai entender aqui o que é que a gente precisa fazer para poder exportar o nosso arquivo. A primeira opção é simplesmente para eu selecionar apenas o meu objeto para transformar em proxy, o objeto está selecionado, ou se eu quero transformar esse objeto em um proxy scene. Proxy scene ele vai incluir, além da própria malha do objeto, outros elementos que você usou no V-Ray, como por exemplo as luzes. O File Path é simplesmente onde eu vou salvar. Então vou clicar neste ícone, vou até a minha pasta para poder salvar o meu arquivo. E aqui já vai a primeira dica. Quando você for salvar o seu arquivo, tenha certeza que você já criou esse modelo completo, com os materiais, tudo já configurado, para que essas configurações já sejam carregadas junto com o seu modelo. E também é importante você salvar o arquivo VRMesh dentro da pasta de Maps, a pasta onde você tem as texturas. Dessa forma, o V-Ray vai conseguir localizar facilmente as texturas para poder carregar depois no seu arquivo na próxima vez que você for utilizar. Eu vou selecionar a pasta Maps e vou clicar em salvar. Abaixo tem algumas opções que basicamente a gente não precisa alterar.
A gente tem uma opção para poder escolher o estilo de visualização que eu quero do proxy, e aí você pode testar as diferentes opções para ver qual a que fica mais interessante para você. A gente tem a quantidade de faces que vão ser utilizadas para poder criar essa visualização, então ele colocou aqui um valor de 10.000, mas você pode reduzir mais. Quanto mais você reduzir, menos visualização você vai ter do seu modelo. Mas eu quero que meu modelo apareça um pouco aqui na cena para a gente poder ver essa diferença. Outro ponto importante é você ter a opção marcada para poder substituir o arquivo proxy que já está na pasta, caso você já tenha criado um antes. Essa opção que aparece desabilitada, ela só vai habilitar quando a gente utiliza a opção de proxy send. E a última opção, ela serve para substituir o modelo que já está aqui na cena pelo modelo proxy. Esse modelo proxy ele vai ser uma malha reduzida e não vai mostrar essas texturas aqui no SketchUp. Eu vou clicar em exportar e é só esperar para ele concluir essa configuração. Agora vamos salvar o nosso arquivo common. Eu vou dar um outro nome para ele, vou simplesmente colocar aqui o 02 e salvar. Vamos esperar ele salvar o nosso arquivo e agora a gente vai testar o render para ver se o objeto funcionou corretamente. Aqui no SketchUp você já percebe que a malha ela ficou bastante simples. Na hora que eu renderizo esse objeto, ele deve aparecer exatamente como ele era da forma completa. Aqui com as configurações dos materiais já preparadas, então o meu objeto está renderizando da forma certa. Agora vamos conferir o tamanho do arquivo salvo lá na pasta. A gente vai abrir aqui a nossa pasta e é importante que você perceba o seguinte, tem um detalhe aqui muito importante que a gente não pode deixar passar despercebido. Esse aqui é o meu arquivo original, que tinha 113 megas, e esse aqui é o meu novo arquivo, que agora tem 114 mega. Ou seja, aconteceu algo aqui diferente. Ao invés de eu reduzir o tamanho do arquivo, esse arquivo aumentou de tamanho. Só que aqui tem um detalhe muito importante que você não pode deixar passar. Eu vou voltar aqui no SketchUp e a gente vai até a bandeja padrão, selecionar componentes. Aqui em componentes você vai ter a lista de todos os objetos que você colocou no seu projeto. E você vai perceber que eu tenho os dois objetos aqui, olha, eu tenho o objeto proxy e também tenho o objeto original ainda. Então o que está acontecendo aqui é que esse objeto que não está sendo usado permanece no meu arquivo do SketchUp. Para que a gente possa deixar o nosso arquivo completamente limpo, a gente vai selecionar informações do modelo, em seguida clicar em estatísticas e selecionar a opção eliminar os não usados. Quando a gente utiliza essa opção, ele vai simplesmente apagar tudo aquilo que a gente não está usando no arquivo. Qualquer modelo que você adicionou, materiais que você não está usando, materiais que pertenciam a algum objeto que você já apagou do seu arquivo. Então com essa opção eliminar os não usados, eu já deixo o meu arquivo limpo e consequentemente ele vai ficar mais leve. É só a gente selecionar a opção salvar mais uma vez e agora a gente vai voltar para a nossa pasta. Quando a gente salva o arquivo no SketchUp, ele cria um backup. Então eu tenho aqui o backup do arquivo que já tinha sido salvo com o número 2. Então ele mostra aqui que o arquivo tinha 114 megas. Agora vamos ver como é que ficou um novo arquivo salvo, agora com proxy e também limpo. Dá só uma olhada no tamanho do arquivo. A gente já está com um arquivo de apenas 9,68 mega. Eu posso dizer que é um arquivo de 10 mega, tá? Um arquivo de 10 mega. Então, um arquivo que originalmente tinha 113 mega já está com menos do que 10% do tamanho original. Eu já tenho um arquivo muito reduzido. Isso aqui significa que o meu arquivo, que era bem pesado, agora está muito mais leve, muito mais fácil de eu conseguir trabalhar. E eu tenho aqui uma pré-visualização desse modelo, como é que ele vai ficar posicionado, que eu posso usar ele para poder arrastar o modelo, posicionar, usar ele como referência para outros modelos. E se eu quiser renderizar esse arquivo também em tempo real e fazer modificações, eu posso fazer tranquilamente. Agora a gente já tem um modelo muito menor. Mas como eu prometi no início desse vídeo que eu ia te mostrar como reduzir ainda mais esse arquivo, eu vou te mostrar uma técnica que eu desenvolvi
para poder deixar simplificado também os materiais que a gente usa nos objetos. Mesmo os materiais que estão aplicados no proxy, que não estão visíveis aqui, mas a gente consegue reduzir ainda mais esses modelos. Para fazer isso, eu vou utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta eu vou disponibilizar ela gratuitamente durante o evento da Semana do Render Fotorrealista, que vai acontecer na semana que vem, de 11 a 17 de novembro. Para participar, basta você clicar no link que você encontra aqui na descrição do vídeo ou escanear o QR Code que aparece aqui na tela. Nesse evento eu vou compartilhar essa ferramenta, mas você pode fazer isso manualmente utilizando qualquer editor de imagem. Você precisa reduzir o tamanho dessa textura para poder aplicar no modelo do SketchUp. Vou mostrar como é que funciona. Durante o evento, você vai ter acesso a essa ferramenta gratuitamente para que você possa construir o seu projeto junto comigo. Eu vou clicar sobre essa textura com o botão direito do mouse e vou escolher a ferramenta Resize Image. Essa ferramenta ela vai reduzir o tamanho da minha textura, que está com a resolução em 4K, para uma cópia dessa textura com a resolução de 512 por 512 pixels. Você vai perceber que o tamanho da textura original era de 3,72 MB. E essa textura aqui agora, ela tem apenas 50 KB. O que isso quer dizer para o SketchUp também? Isso quer dizer que essa textura aqui lá no SketchUp, ela está sendo adicionada ao meu modelo. E cada vez que eu adiciono uma textura que tem uma qualidade alta, essa textura também deixa o meu arquivo mais e mais pesado. Entenda que eu estou adicionando dados ao meu projeto. Quando eu transformo uma textura em uma textura de mais baixa qualidade, eu consigo trabalhar nela melhor dentro da ferramenta e reduzir ainda mais o meu arquivo. Vamos lá para essa dica master. Eu vou selecionar novamente as configurações no Asset Editor. Vou clicar sobre o meu material. Aqui no SketchUp, essa textura que aparece aqui na visualização do material Diffuse é a mesma textura que aparece aqui. Eu vou rolar essa página até embaixo e vou encontrar uma opção chamada Binding. E no Binding a gente vai modificar a opção Texture Mode. Nós vamos escolher agora a opção chamada Custom, que significa que eu vou adicionar uma textura customizada. Então a gente vai clicar nesse slot, vamos até o Bitmap e eu vou selecionar a minha textura que tem agora o tamanho menor, 512 por 512, e vou clicar em abrir. Essa textura não vai prejudicar em nada o meu material real, porque o material ele vai permanecer aqui no Diffuse, a textura completa. E eu vou mostrar a vocês. Vou selecionar aqui a textura, vou até o slot e eu tenho aqui a minha textura com o tamanho real, a mesma textura com alta qualidade em 4K. Vou clicar em abrir. Vou voltar agora para o meu tecido branco e vou fazer exatamente a mesma coisa. Olha. Em Binding, vou selecionar Texture Mode como Custom, vou clicar no slot, Bitmap, vou até a minha pasta e escolho a textura com formato Flat. E vou clicar em abrir. Ok, o meu material de metal não tem textura, então eu não preciso fazer nenhuma mudança. Vou renderizar aqui novamente para a gente ver mais uma vez o nosso modelo e você vai perceber que está tudo certinho. Olha, o material está aplicado, está com a textura correta, não tem nenhum problema. Nosso material está perfeito. Agora eu vou salvar o meu arquivo mais uma vez, vou até a minha pasta e dar só uma olhada no resultado que a gente conseguiu. O nosso arquivo original, 113 MB. Nosso arquivo modificado, backup, que está aqui, com 9,68 MB. E agora o nosso arquivo final, que tem apenas 1,25 MB. Ou seja, basicamente 2% do tamanho do meu arquivo original. Se você aplicar essa técnica dentro dos seus projetos no SketchUp, você vai ter projetos muito mais otimizados para que você possa ter mais qualidade e ter muito mais resultados. Então me conta aí o que é que você achou dessa aula. Se você gostou dessa dica, comenta aqui e deixa seu like para que mais pessoas possam aprender como utilizar o SketchUp de forma mais eficiente. Espero que você tenha gostado.
se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!